Olá, seja bem-vindo ao canal Matematicando, continuando a nossa resolução do Exame Nacional de Acesso ao Profmat de 2015. Estamos na questão de número 11. Vamos à leitura e, posteriormente, apresentar-lhes uma solução. Vem com a gente para a leitura. O tungstênio é um elemento químico de símbolo W e número atômico 74. Na forma pura, é um metal de cor branco-cinza, cujo ponto de fusão é igual a 3.422 graus Celsius. Por causa do seu alto ponto de fusão, o tungstênio é largamente usado na indústria na produção de filamentos para lâmpadas elétricas incandescentes, né? Só um parêntese aqui, lembrando que essas lâmpadas elas estão sendo retiradas do mercado, né? A gente só está podendo comprar a partir das lâmpadas fluorescentes. Bacana? Sabendo que pontos de fusão e ebulição da água em graus Celsius e em graus Fahrenheit são dados por essa tabela aqui. E que as temperaturas nas duas escalas graus Celsius e Fahrenheit se relacionam por meio de uma função afim. Ele quer saber qual o ponto de fusão do tungstênio em graus Fahrenheit. Ele te deu o ponto de fusão em quê? Em graus Celsius. Então, em graus Celsius é 3.422. E ele quer esse valor em Fahrenheit. Eu vou chamar de Y. Por que eu vou chamar de Y? Porque a gente vai montar o nosso gráfico. Vamos montar o gráfico XY. X eu vou chamar graus Celsius. E Y a gente vai chamar de graus Fahrenheit. Vamos colocar o nosso primeiro ponto. Nosso primeiro ponto aqui, vamos dizer que é um ponto, esse ponto aqui 0,32. Vamos colocá-lo no gráfico. Pronto, 0,32, ou seja, ele fica em cima do Fahrenheit, porque o Celsius é 0. Colocando agora o outro ponto, a gente percebe que tem 100 e 212. Então, 100 em Celsius corresponde a 212 em Fahrenheit. A gente vai ligar esses dois traços e vai traçar o nosso ponto. Que ponto é esse? 100, 212. E agora a gente vai para o nosso terceiro ponto, que no caso do Celsius é 3.422 e no Fahrenheit é o valor da nossa incógnita que chamamos de Y. Então a gente vai montar exatamente isso, 3.422, vai fazer um tracinho e ligar com o nosso Y. Que ponto é esse? Pronto, é esse mesmo, 3.422 e Y, ou seja, tem coordenadas 3.422 e Y. Ou seja, se você ligar esses três pontos, você vai perceber que isso é linear. Então, é uma função linear. Então, a gente vai trabalhar com condição de alinhamento entre pontos. Ananias, eu preciso calcular usando aquele determinante? Não. Né? A gente pode calcular como se fosse um coeficiente angular. O que é o coeficiente angular? Vamos relembrar de um detalhe importante. O coeficiente angular, ele é o A. Lembra disso? Que ele é o quê? Delta Y sobre delta X. A gente pode escrever dessa forma, sim. E o que é o delta? É um Y qualquer menos um Y de outro ponto. Você pode dizer assim. E o X do primeiro ponto com o X do segundo ponto. A gente vai aplicar isso nesses três pontos. Bacana? Então, primeiro, a gente vai chamar... Eu vou chamar esse ponto aqui de A. Vou chamar esse ponto de B. E esse ponto de C. Então, a gente pode trabalhar com A e B, não é isso? E pode trabalhar com B e C? Pode sim. Então, vamos pegar o seguinte. Eu vou escrever aqui YA menos YB sobre quem? O mesmo ponto, XA menos XB. Agora, a gente vai ter que colocar o C. Por quê? Porque o C é onde tem nossa incógnita. Então, você pode escolher qualquer um desses. Pode ser o C com A, pode, fica mais fácil o cálculo. Então, vamos fazer assim. Então, YC menos YA, XC menos XA. Pronto. Agora, a gente vai apenas montar e resolver. Quem é o nosso YA? Né? O nosso YA, aqui no caso, é 32. Isso. Menos o YB, que é 212. Que é o nosso XA? 0. E o XB? 100. Isso mesmo, garoto. O YC, no caso, seria o Y, que a gente está buscando. E o YA, ele é 32. E o XC, né?
XC está aqui, 3.000, esse número pequeno, 3.422. Menos o Y, o XA, né? Menos o XA, que é 0. Pronto, a gente vai montar e resolver. Então, aqui, 32 menos 212 é menos 180. Sobre menos 100, olha aí. Igual a Y menos 32 sobre 3.422. Esse sinal de menos a gente se livra, né? Menos com menos dá mais. E vamos cortar aqui os zeros e simplificar. Simplificando isso aqui dá 9 e aqui dá 5. Então vai ficar 9/500 igual a Y menos 32 dividido por 3.422. É isso? Então vai ficar 5Y. Só que eu vou logo dividir 3.422 por 5. Eu acho que fica mais fácil o cálculo. 3.422 dividido por 5. Como é que a gente faz esse cálculo aqui? Ó, 3.422 dividido por 5. O que é que eu faço aqui? Dividir por 5 é a mesma coisa que o quê? 3.422 multiplicar por 2 e dividir por 10. Ó. Então, vou dobrar esse número e vou pular uma casa. Então, vai ficar com Y menos 32 igual a 9 vezes. A gente vai dobrar esse número aqui. Vamos lá. 6844. Bacana? E a gente vai voltar uma casa. Então, volta uma casa. Isso. Então, Y vai ser exatamente o quê? 9 vezes 684,4 mais 32. Bacana? Então, Y vai ser o quê? Então, ficou assim. 61596, claro que tem a vírgula, mais 32. Ou seja, o nosso Y vai ser exatamente igual a quem? Então, vamos lá. Somando aqui, vai ficar 6.100, aí 32 com 59 vai dar exatamente 91. Então, 91,6. Esse é o nosso resultado. E essa resposta é em quê? É em Fahrenheit, graus Fahrenheit. Com isso, a gente marca o item C. Bacana? E aí, gostou dessa resolução? Se tiver gostado, deixa o teu like. Dê uma outra sugestão, se tiver encontrado uma outra solução de uma outra forma de resolver, manda para a gente através do comentário. Um forte abraço e até a próxima resolução.